como que vai protagonizar uma carreira, gente? E o gestor pensa no lugar da gestora, do gestor que está ali na empresa, que ouviu a vida inteira. Sobre deficiência não se fala. Sim, então a gente tem duas situações aqui, Carol. E assim, a gente precisa começar a ver uma luz no fim do túnel, porque aí já começa a ficar aqui, eu já começo a querer a moar, né, de tristeza, falando, meu Deus, como que a gente vai resolver isso? Mas a questão de protagonizar a carreira, a questão do gestor também ter essa pessoa que vai se esconder, não vai querer, né, fazer acontecer, talvez, porque não aprendeu dessa forma, né? A equipe que eu preciso sensibilizar também, para entender isso que a gente está conversando aqui. Por que ele é diferente? Né? Porque ele foi tratado diferente a vida inteira. E você fala uma coisa que eu achei legal, acho que é tratar os iguais como iguais, os diferentes como diferentes. Então, como que a gente vai fazendo isso? Outra coisa, a gente reclama muito, RH reclama, a gente não tem mão de obra capacitada. Né? A empresa reclama, mas pô, aqui é uma empresa de engenharia, eu preciso de engenheiro. E não temos engenheiro, aqui é uma empresa, sei lá, um hospital. Cadê? Não tem o médico, não tem enfermeiro. Então, Como aí que a eu vou gente... te dizer que a gente que trabalha captando candidatos com deficiência, a gente vê médicos com deficiência desempregados ainda. Muitos, tá? Aí fala assim, poxa, mas eu não tenho médico. Porque este médico com deficiência, ele tem uma deficiência. Então, você precisa, como área da Adaptar. saúde, sim, entender que ele tem capacidade. Ah, mas os meus pacientes não vão entender. E aí a gente não quebra o processo nunca. Eu falo que a desculpa de não achar pessoas com deficiência, ela é só para a empresa que não se dispôs ainda. Antes eu falava que é a empresa que está começando. Hoje eu falo que não é nem que está começando, porque a Talento Incluir está há 15 anos, a gente vê as mesmas empresas com as mesmas desculpas, algumas. Aquelas que já seguiram a dica, estou disposta, vou me informar, vou conviver, vou ter atitude, elas começam a ter outros problemas. E aí tem a ver com incluir a pessoa, fazer a pessoa ter carreira, porque a cota já está cumprida. A gente tem em torno de 48% das empresas com cota cumprida no Brasil. Então, Nem metade. Nem metade, com mais de 30 anos de lei. Mas se tem empresas que já cumpriram, é porque existe. É possível. A maior parte da população com deficiência não está empregada. Eu sou ruim de guardar estatísticas, mas assim, até antes de vir, eu fui ler o Media Briefing, mas eu esqueci. Mas é bem pouquinho mesmo das pessoas com deficiência que estão empregadas, sabe? Então, tem gente com deficiência. O que não tem é a empresa entendendo o movimento que precisa fazer. Se você postar do mesmo jeito que você postava antes, você já viu que antes você não atraiu pessoas com deficiência. Tem que mudar o jeito de postar a vaga. Tem que mudar o lugar de postar a vaga. Tem que se aproximar de pessoas com deficiência que estão nas redes e que puxam pessoas. A gente lá na Talento Incluir vem listando os principais influenciadores com deficiência. Na verdade, nem são os principais. A gente não está julgando, não. Todos que a gente encontra. São muitos, assim. Você já fez uma parceria com esse cara para ele te ajudar na divulgação de vagas? Então, assim, você não vai atrair pessoas com deficiência divulgando do jeito e nos mesmos lugares que você sempre divulgou. Você vai atrair a partir do momento que você entender onde essa sociedade está. Tem um evento, parcela da sociedade, tem um evento que acontece aqui em São Paulo que leva 30 mil pessoas em 2, 3 dias de feira, só com deficiência. Quando você chega lá sem deficiência, você se sente estranho, você se sente igual a gente na sociedade, sabe? A gente existe na Talento Incluir, eu não tenho nenhuma dúvida. São poucas as vagas que a gente pode dizer, essa de fato eu não encontrei uma pessoa com deficiência. São poucas. Acontece ainda, até porque com esse capacitismo todo que a gente tem, algumas exigências de formação a gente acaba não encontrando. E quando encontra, já está empregado, está bem empregado, está numa empresa inclusiva, não quer sair. Mas são poucas. A maior parte a gente encontra, sabe? Então, empresa que fala que não encontra está dando desculpa ainda. Então, isso é mito. Mito. Tem profissional capacitado com deficiência. Agora... Tem profissional se capacitando. Talvez não 100% pronto. Pronto. Aí tá. Então, a gente também precisa ter esse olhar para a gente adequar um pouco essa descrição aí que você está me falando do cargo. Sim. Que pede, né, o inglês fluente para... qualquer posição da empresa, né, que pede alguma coisa, sendo que se essa pessoa foi escondida numa infância, numa adolescência, provavelmente ela não fez os cursos todos que você acha que ela fez, né? Ela não teve as vivências todas que você acha que ela teve. Então, mais uma vez, se eu quero trazer para incluir,
e diversificar, e aí daqui a pouco você já vai me contar, pode me contar a questão do benefício, óbvio que a gente já sabe da diversidade dentro das empresas, mas eu gosto sempre de repetir, porque eu acho que ainda com 48% só das empresas atendendo, a gente ainda não está entendendo isso aí. Então, eu gosto sempre de repetir essa parte do benefício que tem da inclusão e da diversidade. Então, é flexibilizar também esse perfil. Né, flexibilizar e falar, bom, se a gente quer trazer, então a gente tem que saber que não vai ter isso. Por quê? Porque ele não frequentou esse tipo de lugar que a gente está achando que ele frequentou. Né? Então, ter esse olhar humano, porque para trazer humanos diferentes para cá, eu vou ter que saber que ele teve uma formação diferente, né? E ele vem, muitas vezes, não é do mesmo lugar que você vem, então, como ele vai vir? Isso é outro ponto que eu acho que a gente tem que ver, né? Como eu contrato? Como vai uma pessoa que é cadeirante? Como vai vir para a empresa? Essa porta aqui vai passar, né? É um prédio antigo, não tem acessibilidade. Então, tem essas questões estruturais também, né? Então, aí eu não sei se nesse ponto, Carol, a gente faz assim, bom, aqui eu não consigo nesse momento trazer cadeirante, vamos trazer o quê? Vamos ver outro tipo de deficiência? É isso que a gente deve fazer para a gente não se amarrar? É isso né? Então, é isso. Neste momento eu não consigo. E no Isso. paralelo estou cuidando da acessibilidade. Porque senão eu não consigo hoje e não vou conseguir nunca. Então, precisa cuidar de mapear onde precisa ser melhorado. Esse lance, é prédio tombado. Eita, gente, vai lá na Pinacoteca. É um prédio tombado 100% acessível. Só não faz quem não quer, tá? Entendi. Então, a gente consegue fazer acessibilidade quando está no plano da organização. Acessibilidade arquitetônica é um ponto, também a acessibilidade digital é muito importante a gente olhar para ela, porque exclui pessoas cegas, pessoas com baixa visão. Então, a acessibilidade digital, hoje, com muita tecnologia em todas as atividades de trabalho, também tem impedido a inclusão da pessoa cega. É importante olhar para isso. Quando a gente fala de esperar a pessoa com deficiência se desenvolver, é esperar e investir junto no desenvolvimento. E se a gente voltar no começo do nosso papo, foi isso que aconteceu comigo. Eu não estava pronta para ligar um computador. Eu tinha perfil, eu tinha possibilidades de fazer, e minha gestora acreditou nisso e me deu tempo, me deu treinamento, me deu orientação de liderança para que eu conseguisse me desenvolver em partes técnicas que eu não tinha no momento que eu assumi a função que eu assumi depois do acidente. Então, é o tempo de esperar a construção, né? Por isso que a gente pede ainda vagas afirmativas, porque quando você traz pessoas com deficiência concorrendo com pessoas sem deficiência, a comparação é injusta. É injusto, se você só tem gente com deficiência, você vai pegar das pessoas com deficiência que mais se enquadra na sua vaga. E, Vivi, a maior parte das contratações são de base, não são? Da base da pirâmide? Sim. Em qualquer organização. Para a pessoa com deficiência não é diferente, né? Sim. Aliás, para a pessoa com deficiência é exacerbada só na base. Mas, se eu não dou a desculpa que eu não encontro nem para a base, é porque não quer fazer mesmo, né? Falar assim, eu não consigo um diretor para a liga, ou para... Tudo bem, mas eu não consegui uma pessoa com deficiência para entrar na base da minha organização, é porque, de fato, não conseguiu entender por que a lei existe, né? A gente fala que as empresas viram o jogo, elas fazem inclusão bem feita quando elas percebem por que a lei existe. A lei existe para transformar uma realidade de exclusão e desequilíbrio social. É uma medida de reparação social. Quando a empresa contrata para promover essa reparação, ela tem sucesso. Se ela contrata para cumprir a lei, ela vai colocar a pessoa e vai deixar a pessoa ali e vai dizer que a pessoa ainda não é produtiva, porque também não há o esforço, como você disse, né? Não é só o gestor, não é só a pessoa com deficiência, é o time. São as equipes que interagem com aquela área, são os clientes, muitas vezes. No meu caso, é muito louco, assim, que a minha história, ela é muito disruptiva para o momento que foi. Porque eu voltei dentro do cliente, eu dava aula dentro das empresas. E, às vezes, a gente ainda encontra empresas falando assim, mas é porque essa posição aqui tem que ir para dentro do cliente. E assim, tem que ir para dentro do cliente e ser um consultor no computador. Eu falava, então, eu ia para dentro do cliente, eu ia dar aula na fábrica, cada hora eu corria aquela fábrica inteira. Isso há 20 anos atrás deu certo porque a gente quis que desse certo. Se você quiser, você vai preparar o seu cliente. Se você quiser, você vai conseguir fazer o cliente entender que a pessoa que você está mandando tem a competência que precisa, independente da questão da deficiência, né? Sim. E agora, que gestora que você teve, né? Ela também não foi preparada para isso.
Carol? Ela é maravilhosa. O nome dela é Andressa Pinheiro. É uma Andressa. super empreendedora, assim. Ela tem a Movimento, que é a empresa de qualidade de vida que eu trabalhava, que existe até hoje. Uhum. E ela tem um... Ganhou um merchandising aqui de graça. Tá vendo? Mereceu. Mereceu. É. Aí os benefícios. Aí, tá vendo, empreendedor? Já começamos aqui a falar dos benefícios, gente. E Vivi, ela tem a Triúnica, que é uma empresa que faz jogos corporativos, né? Metodologias de experiência de aprendizagem. A gente trabalha juntas até hoje, assim. Ela Olha. ganha com o meu expertise, eu ganho com o dela. Para a empresa, na época, para a gente foi um super diferencial. Você falou que ia perguntar dos benefícios, já vou começar neles. Porque as empresas estavam começando a contratar pessoas com deficiência. Ela já tinha experiência dentro de casa. Eu comecei a preparar os nossos professores para darem aulas mais inclusivas. Incrível. Então, enquanto a concorrência de aula de ginástica laboral, a gente estava muito à frente do mercado. E é isso que a pessoa com deficiência e as pessoas diversas trazem para o nosso negócio. Trazem aumento de capacidade de entrega, assim. A gente começa a entender que o nosso cliente é diverso e que eu preciso me ajustar a ele. Sim. Vou dar um exemplo do começo da jornada, assim. Uma grande empresa de comunicação, de telecomunicações, ela era a época do celular e do SMS. Ela percebeu que surdos podem usar SMS. E aí começou a fazer campanhas e pacotes para surdos comprarem o celular para usar o SMS. Até então, pessoas surdas não usavam celular. Tá. Olha que nicho de mercado que ela ganhou, gente. E ela fez comercial com um casal, e o garoto era surdo, e o garoto surdo falava em libras com a namorada. Ela Olha, colocou a que pessoa legal. com deficiência numa visibilidade positiva, que não a pessoa que pede esmola, que não a pessoa coitadinha. Pra gente isso é incrível. Sim. A pessoa surda se vê ali, ela não vai comprar em outra. Ela vai comprar naquela. Sem dúvida. Então, você ganha mercado. E até hoje a gente vê isso, né? Então, a gente com deficiência, consumindo direta ou indiretamente, a gente existe. Se a gente existe, a gente precisa ser considerado como consumidor. Porque se não sou eu que compro o shampoo que eu uso, alguém que me sustenta compra. Então, eu uso shampoo, eu uso escova de dente, eu como arroz e feijão. Então, se a pessoa com deficiência existe, ela precisa ser considerada. E ela estando dentro do nosso negócio, a gente já pensa em produtos, em serviços mais direcionados, mais inclusivos e ganha uma parcela que está sendo invisibilizada.